será proferida daqui a pouco pela nossa irmã Noeli, né, que já está aí junto com a gente. Né? Dia 26, a palestra será do tema Duração das Penas Futuras. Né? Se alguém quiser fazer alguma leitura antecipada, o Livro dos Espíritos, questões 1003 a 1009. Também gostaria de avisar sobre a evangelização infantil, que acontece com a professora Débora, às quartas-feiras, das 19h30 às 20 horas. E ela deixou aqui o telefone, se alguém tiver interesse, entrar em contato. Tem um grupo onde ela vai passando as lições, algum material antecipado, e o link também, tá? É 995335644. Tá? Um outro aviso importante também é em relação ao preparo e à entrega de alimentos aos moradores de rua, que acontece um sábado sim, um sábado não, e intercalando com domingo. Então, o próximo acontece no sábado, né, e a sequência é no domingo. Tá? Então, nesse sábado é o macarrão e no próximo domingo é a sopa. Ok? Então, vou pedir, já emendando aqui, uma leitura do livro Sinal Verde, Chico Xavier, né? Experiência doméstica. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto que, não raro, conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta. Mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Convido vocês a fecharem os olhos e fazer uma respiração um pouco mais profunda, para que a gente possa entrar em conexão com essa noite, essa tarde que foi uma tarde de tempestade, que a gente possa, nesse momento, tranquilizar nossos corações, nossas mentes, acalmar, estar presente aqui. Gostaríamos de agradecer a presença de nossos benfeitores, nossos espíritos amigos, a nossa irmã palestrante Noeli e a todos os amigos, irmãos aqui, ouvintes presentes, que
Que nosso Mestre Jesus abençoe essa reunião e que possamos abrir nossas mentes, nossos corações para receber esse aprendizado com compreensão e amor. Que assim seja, graças a Deus. Noeli, com você, minha querida. Obrigada. Boa noite a todos. Quis a bondade divina que nos encontrássemos mais uma vez, ainda virtualmente, mas graças a Deus estamos todos bem, né? Estamos com saúde, estamos participando aqui da nossa reunião, que ela seja bastante proveitosa mesmo, porque nesses tempos, né, de coronavírus, nós estamos aprendendo bastante, e muito. Estamos reclusos em nossos lares ainda, com as atividades bem reduzidas, mas nos mantendo unidos pelo amor do Mestre Jesus, por essa doutrina bendita que nos ampara, nos consola, nos dá força e dá essa oportunidade, né, a mim em especial, de trabalho, né, de estar junto com os que acreditam nessa doutrina maravilhosa que nos dá tanta esperança. O tema de hoje é o capítulo 9, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E normalmente eu digo para todas as pessoas assim, cada leitura que nós fazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, e muitas vezes nós, como fazemos o Evangelho no lar, né, a gente vai repetindo, e cada vez que a gente lê, a gente fala, nossa, como eu não tinha observado tal coisa, como eu não tinha percebido determinada coisa. É porque o nosso aprendizado, a nossa atenção, ela também vai num crescendo gradual, e a cada hora, estando mais preparados, nós observamos aquilo para qual nós estamos preparados, né? Então eu peço a todos que, na medida do possível, não fique só naquilo que for dito aqui, mas que pegue o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, e o tema de hoje a ser abordado são as instruções dos Espíritos, né, que são os itens 6 a 10, mas de um jeito e de uma maneira geral, eu digo assim que esse é um capítulo muito interessante, como tudo na obra que Kardec fez, né? É bem interessante pela maneira didática e clara e assim tranquila como ele passa o ensinamento para a gente, como ele vai no encadear de ideias que nos permite entender e fazer reflexões profundas a respeito do tema. Mas antes de falar do tema propriamente dito, eu gostaria, porque nós estamos no mês de outubro, de falar um pouquinho assim, porque se fosse falar tudo da vida de Kardec, nós teríamos que fazer, acho que 2 programas ou mais até, né? Visto que já fizeram filmes de horas com a história do Kardec, né? Então, o que eu vou ler aqui para vocês agora é um resuminho para poder me conter dentro de um determinado limite da história de Kardec, que eu também peço que estudem, que leiam, porque é muito interessante, né? Então, olha, Allan Kardec foi o pseudônimo adotado pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, né? E desencarnou no dia 31 de março de 1869, na cidade de Paris. Ele encarnou para realizar a tarefa missionária de codificar, isto é, de apresentar em livros, metódica, didática e logicamente organizados, comentados e explicados os postulados da doutrina espírita. Então, nós temos aqueles que nós falamos que são o Pentateuco, né, os 5 livros que formam a codificação,
e vale a pena estudá-los, e bem como estudar a vida de Allan Kardec, para que nos espelhemos. Nos momentos em que a vida se parece tranquila, ou nos momentos como os de hoje, que a vida parece assim meio que turbulenta, vale a pena nos espelharmos na figura desse mestre maravilhoso. Mas vamos lá falar sobre o capítulo de hoje, o texto que nós estamos estudando hoje. Ele começa falando no primeiro instante, na citação bíblica, né? Fala sobre as injúrias e violências, mostrando para nós o quanto tudo isso é contrário às leis divinas. E nas palavras do próprio Mestre Jesus, e citando a lei mosaica, que por si só já era muito severa, Jesus, na sua maneira doce e amorosa, nos alerta que não só os que matam serão encaminhados aos tribunais, mas também os que ofendem. Nós dissemos em estudamos e dizemos que Moisés trouxe uma lei severa, mas a de Jesus, eu acredito ser muito mais severa, dada a confiança que ele tem em nós, seus irmãos menores, no entendimento das leis divinas, das leis morais. Vejamos se nós entendemos as leis de amor com que Jesus marcou a sua presença neste orbe. A lei de Moisés, como eu já bem disse, condenava os que matassem. Mas a lei de Jesus condena também os que ofendem os seus irmãos. E agora eu fico pensando, será que nenhum de nós, por uma situação fortuita qualquer, não dissemos para alguma pessoa, você é um louco, você é lunático, o que você fala não se escreve? Eu penso que alguma vez, se não proferimos, isso passou pela nossa mente. E ao que Jesus nos disse, devemos examinar as nossas consciências e verificamos se, sob esse enfoque, nós todos já não estamos condenados. Porque no esclarecimento dado por Kardec, está lá nesse capítulo, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Só por essa frase, só por esse texto, já vale uma bela de uma reflexão. Mas isso não quer dizer que nós estamos todos condenados, não. Mas toda ação, todo pensamento tem as suas consequências. Mas se nos arrependermos e corrigirmos esses percalços que tivemos na nossa caminhada, poderemos obter uma atenuação da nossa falta. E ainda comentando sobre a maneira didática como Kardec nos traz as instruções dos espíritos, ele inicia com a afabilidade e a doçura, onde examina a personalidade humana, em que muitas vezes o indivíduo demonstra uma polidez, um verniz social, mas que no âmbito doméstico essa máscara cai e se transmuta num verdadeiro tirano, numa verdadeira tirania. E em vez de ser amado, acaba por ser detestado. E mais uma vez o texto nos obriga a uma profunda reflexão que não faremos nessa nossa conversa, mas estamos apresentando para que percebamos o quão profunda é a explicação dada pelos nossos espíritos instrutores que nos alertam. É muito possível enganar os homens, mas a Deus jamais. Em seguida, Kardec elenca o tema paciência. E o instrutor, não Kardec, mas através da psicografia de um instrutor, né? O instrutor inicia a preleção assim:
A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. E neste momento, os que um pouco mais esclarecidos entendem do que o instrutor fala, porque estudam a doutrina espírita. E aos que não conseguem entender, não conseguem atinar com o sentido disso que foi dito, eu peço, eu sugiro, né, façam um bom curso de doutrina espírita para tirar todas as suas dúvidas. A doutrina espírita, ela merece ser estudada, examinada nos seus detalhes e esclarecidas todas as dúvidas que nós tenhamos, para que possamos entender a beleza e a grandiosidade desses ensinamentos que Kardec nos trouxe. O instrutor Lázaro nos receita obediência e resignação, que são duas virtudes companheiras da doçura, embora os homens nem sempre as vejam com bons olhos e dizem que os espíritas são conformados, acomodados ao que o amoroso instrutor nos diz. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. E o próprio Jesus foi a encarnação dessas virtudes, demonstrando que o egoísta e o orgulhoso não podem ser obedientes. Cedo ou tarde, a resistência orgulhosa deverá ser extinta. E nessa época, a humanidade inaugurará um luminoso período em sua jornada rumo à perfeição. E eu penso que esses momentos que nós estamos passando é aquele burilar das nossas imperfeições de uma maneira um pouco mais rigorosa, mais severa, né? Para que paremos e mesmo façamos reflexões a respeito da nossa maneira de atuar no mundo. No entanto, até que esse dia chegue, eis que os nossos amoráveis instrutores nos alertam contra a cólera, que pode ser uma bela armadilha para nos atrasar na caminhada. Então, falando da cólera, né, quando nós somos contrariados, não aceitamos a situação, nos revoltamos contra tudo e contra todos. E nem percebemos que o mal ataca primeiramente a nós mesmos, afetando a nossa saúde e comprometendo a nossa vida. Se assim não nos dermos conta, pensemos enquanto afetamos as pessoas ao nosso redor. Então, essas questões que nos são colocadas neste capítulo são muito interessantes, porque Kardec começa falando sobre as injúrias e as violências, né, com uma agressividade, um total descomprometimento com a lei divina e com a lei moral que nós devemos ter. Em seguida, ele vem colocando para a gente tudo aquilo que nós precisamos desenvolver em nós, como a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação, né? São virtudes que devem ser colocadas no nosso dia a dia, no nosso viver, dentro da nossa casa, em primeiro lugar, porque assim, só assim, exercitando com os nossos pares, com os nossos familiares, que nos entendem, que nos conhecem muito mais do que os nossos amigos e colegas, nós poderemos desenvolver depois, num grupo social maior, essas delicadezas, essas afabilidades, essas doçuras que desenvolvemos dentro da nossa casa. Muitas vezes, quando já nos tornamos adultos, né, tratamos as coisas de uma maneira assim tão racional, tão lógica, né? E eu vejo isso
por umas questões minhas particulares, né? Fui crescendo com os filhos, e os filhos foram se tornando adultos, e aí a maneira de tratar o adulto é diferente. E agora, eu acho que até o Geraldinho pode me confirmar isso, se possível, que quando chegam os netos, essa doçura se faz na nossa vida e preenche os nossos dias de uma maneira que a gente fala, nossa, como eu vivi sem isso há muito tempo, né? E para aqueles que não têm os netos ainda, né? Olha, se atenha a olhar uma flor que doa o seu perfume, a sua beleza, o seu colorido. E aí você olha e fala assim, nossa, que maravilha, que beleza. Com quantas coisas Deus nos presenteia para que possamos desenvolver em nós sentimentos mais puros, mais ternos, mais afáveis, como é dito no estudo de hoje. Aí tem também a questão da paciência. E aí, voltando às mesmas questões das nossas vidas, né? Nós estamos com uma população de idosos muito maior do que jamais se teve em outro tempo. E nós mesmos já somos parte dessa população de idosos, carecendo de uma atenção especial, de um carinho especial. E é a hora que nós realmente percebemos que não temos a paciência. Mas, mãe, é a terceira vez que a senhora repete essa história. Mas, mãe, olha, você derrubou toda a sopa na toalha. Esquecemos que essa mesma mãe nos repetia várias e várias vezes as mesmas histórias para que aprendêssemos os bons modos, os bons costumes, as belas orações que preencheram as nossas infâncias e preenchem a nossa vida até hoje, que nos conduziram com suas mãos hoje trêmulas pelos caminhos da vida, buscando os melhores lugares para nos direcionar. Então, quando, entre aspas, não perdemos aquilo que não temos, né? Perdemos a paciência com a repetição pela enésima vez da mesma história, nós percebemos que nós não temos paciência e que precisamos urgentemente colocar um potencial grande dessa virtude em nós, porque é só assim que nós iremos progredir um pouquinho mais nessa nossa jornada. E quanto à obediência, à resignação, normalmente queremos fazer os caminhos pelos nossos passos. Não, eu vou caminhar sozinho, já tem... Não, existe um caminho já preparado para nós. O próprio Mestre Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então está ali a obediência de seguir os ensinamentos, as leis morais, as leis divinas que aí estão, e nos resignarmos, porque este é o melhor caminho, esse é o melhor modelo que nós temos para a nossa existência. E aí eu torno a falar da beleza didática do Kardec, quando no final ele coloca a cólera. Porque ele mostrou, olha, isso daqui, a agressividade, a injúria, é contra a lei de Deus. Mas olha, tem um caminho a ser percorrido com essas virtudes, né? Colocou ali, através das palavras dos nossos benfeitores espirituais e instrutores. E no final ele fala assim, mas tenha atenção, porque naquele momento em que você, né, se deixar dominar pela cólera, em que você se voltar contra tudo e contra todos, quando não assumir a responsabilidade pelas suas falhas e quiser encontrar ou jogar no outro essa responsabilidade,
essa situação é perigosa. E muitos de nós estamos encaminhando, enveredando por esses caminhos tortuosos, por essa estrada larga da facilidade, e nós, queiramos ou não, o noticiário chega às nossas casas e nós percebemos que muitos cedem à tentação e não conseguem ser perseverantes no caminho do bem. E é por eles que muitas vezes nós devemos não só ficar indignados, mas orar com muito mais fervor para que, como irmãos nossos, nessa nossa caminhada, essa vivência que eles escolheram para si é a mais difícil. Fácil é a nossa, de ler o Evangelho, de estudar, de ver as virtudes, de ver quais são os percalços que nós temos, mas eles assumiram o compromisso de viver o percalço para mostrar para a gente qual é o perigo que nós estamos correndo. E quantas vezes nós fizemos uma prece por eles? O momento é hoje, de sermos mansos e pacíficos, de buscarmos olhar não o defeito do outro, mas a dor que a alma desse outro está passando quando cai nas armadilhas da vida. E Kardec é tão generoso conosco que vai trazendo para a gente essas mostras e colocando assim, olha, isso não é bom. Veja, isso é contrário à lei de Deus. Você pode fazer assim, e isso sim é bom, é benéfico, é grandioso, te engrandece, te esclarece, te ilumina e te coloca na estrada correta. Mas cuidado com as armadilhas que vão acontecendo pelo caminho. Estejamos atentos, olhemos com atenção para todas essas questões e procuremos evitar tudo aquilo que possa nos desviar do caminho do bem. E hoje, mais do que nunca, somos chamados, conclamados a fazer e a praticar o bem, sem julgar, querer sempre o bem, fazer sempre o bem, o melhor que pudermos fazer. Então, eu acho que essas reflexões desta noite, eu quero lembrar que comecei dizendo que o Mestre Jesus nos coloca de uma maneira mais dura e mais severa, porque tem confiança em nós, seus irmãos menores, nesta caminhada. Possamos nesta noite fazer uma reflexão sobre o estudo que nos foi colocado e correspondermos às expectativas do Mestre Jesus, à esperança do Mestre Jesus, que nos deixou a sua paz. A paz que o mundo não dá, mas que ele nos deixa. Era essa a reflexão que eu teria para fazer nessa noite. Eu não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar, querem acrescentar. Fico à disposição. Queria agradecer a Noeli pela palestra, pelos ensinamentos passados e de uma maneira muito serena e acolhedora, assim, o seu tom de voz, ele parece que abraça a gente, Noeli, muito agradável de ouvir, né? E queria deixar aberto para os colegas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, quem quiser fazer alguma consideração, fiquem à vontade, esse espaço agora é nosso. Não, um de cada vez, né? Já que ninguém quer falar, eu quero agradecer, né, a oportunidade que a casa sempre me dá de estar trabalhando, de estar estudando, né, e de poder estar assim, trazendo as reflexões para que façamos juntos, né? Eu acho muito bom e também assim
Quão grandioso é essa questão da nossa vivência, da nossa convivência, porque seguimos o caminho das águas, né, dos rios, né, porque quando encontramos um obstáculo, nós contornamos e encontramos um meio de estarmos juntos. E essa maneira de estarmos juntos através das mídias, eu achei fantástico. Falei assim, meu Deus, agora como vai fazer? E palestra, e curso, e as casas estão, sim, rapidamente se organizaram, se prontificaram a não perder esse contato, né? E que se a minha voz e a minha palavra abraça todos, realmente sintam-se abraçados. Essa a vontade de estar junto, de estar assim, lado a lado, ombro a ombro, caminhando juntos, estudando a doutrina espírita para sermos melhores a cada dia. E assim, a cada situação, não tenhamos melindres quando alguém, por exemplo, fala assim, Noeli, você falou tal coisa, mas eu acho que não é assim. Estou aberta a isso, por favor, estejam assim, me ajudando a acertar o caminho, me ajudando a caminhar sem tropeços, a caminhar mais tranquila, mais célere, né, para o bem. Né? E eu peço desculpas também ao Geraldinho, porque chamei lá a atenção sobre os netos, que é a nossa ligação maior, mas não tinha como não dizer isso, porque são essas situaçõezinhas assim, tão ternas das nossas vidas, que às vezes a gente se distancia, né, pelo crescimento dos filhos, até que eles nos tragam de novo essa amorosidade, esse carinho, essa ternura, que nós também podemos desenvolver pelos nossos idosos, né? Pelos nossos pais, tios, avós que estão conosco nessa caminhada. Eu acho que esse uma maneira da gente retribuir para o mundo e a oportunidade que temos da reencarnação. Muito bem. Geraldo, quer falar, João? Só fazer uma referência a essa coisa dos netos. Como pedir desculpa para os netos? Isso é uma desculpa, isso é uma... Como a gente viveu sem isso, né? Cansa, muito cansativo, mas no final de um dia, o neto pula no teu pescoço e fala: hoje foi o melhor dia da minha vida junto com meu avô. Não tenho o que fazer. Só uma colocação pequena. Noeli, você fez um comentário para nós todos da possibilidade que as casas espíritas tiveram de abraçar essa ferramenta, né, que para meus cabelos brancos às vezes é meio assustador e tal, mas que traz uma proximidade, uma possibilidade de não perdermos esse tempo, né? De estarmos próximos, aprender o contato, compartilhar e numa hipótese de pensarmos que mas eu participo da reunião pública, mas eu não recebo o passe. Realmente não temos ainda a possibilidade de estarmos lá, né, confinados numa salinha recebendo o passe. Mas com o entendimento que nós estamos buscando nessa vida, né, já dá para perceber que essa transferência de energia, como diria André Luiz, a transferência de energia quase como uma transfusão de sangue, né? Essa transferência de energia que também, né, se configura no passe, ela acaba ocorrendo quando nós olhamos aqui para a janelinha, quando nós recebemos a informação do expositor, quando nós nos prontificamos a ligar o equipamento e aproveitar essa uma horinha e nos comunicar com os companheiros, ouvir o ensinamento, ouvir as dicas que Jesus deu através da doutrina espírita, mesmo que não recebamos o passe lá diretamente da imposição de mão, mas nós estamos recebendo energia, não tem como. Então eu queria deixar isso, nós estamos recebendo o passe assim, de maneira
um pouco diferente, né, por causa de tudo isso, mas com certeza, no final de uma reunião pública como essa, nós saímos melhores, né? Eu acho que vale a pena a gente aproveitar. Obrigado, desculpa. Olá, boa noite. Boa noite, Noeli. Boa noite, Gustavo. Eu queria deixar aqui só a minha reflexão. Desculpa que meus cachorros começaram a latir aqui. Deixar a minha reflexão que essa doçura, esse amor que nós conseguimos sentir sim aqui pela telinha, a Noeli falando, a Noeli explicando para mim com esses ensinamentos maravilhosos, com o nosso Geraldo, que ele fala de doçura, mas ele sempre foi doce, né? Em cada momento, desde que eu conheço, desde da primeira aula que eu tive com ele, eu encontrei esse lugar com essas pessoas, com vocês, e esse passe verdadeiramente está sendo dado aqui na nossa sala online, com tanto amor e tanta doçura, que essas palavras chegam aqui para nós, em nossos lares. Com certeza, nossos amigos espirituais estão olhando, estão nos acariciando, estão com a sua doçura aqui, nos prestigiando, né? Somos aqui energias não tão grandes como que estão aqui conosco, nos rodeando e vigiando, e nós agradecemos por todo esse amor e carinho e essa doçura que nos é dada aqui para nós. Tá? Eu só estou aqui para agradecer mesmo. Muito obrigada por tudo. A todos vocês. Obrigada, Daniela. Obrigada mesmo. Eu agradeço em meu nome, do Geraldo, porque nós estamos na caminhada, buscando nos melhorar e precisamos daquela a parada de arestas, né? E vocês fazem isso. Vocês é que nos dão essa medida do nosso trabalho e de como devemos conduzir os nossos trabalhos, né? E eu acho que assim, uma coisa que, se me permite falar, né? A USE Tucuruvi, ela faz as palestras assim, né? E no finalzinho, eles pedem aos mentores que venham e apliquem, tragam esse passe coletivo, né? Direcionados a cada um dos lares. Então, talvez possa ser uma medida. No jeito que nós dizemos assim, que a palestra faz parte de um tratamento, né? Espiritual, junto com os passes. Então, nas palestras não tem a prece inicial, a leitura do Evangelho, as vibrações e o encerramento, mas não tem os passes, né? Mas, de um jeito, de uma maneira geral, eu penso que quando nós estamos unidos, com um pensamento firme, direcionados, né, para essa questão que nós fazemos do estudo, os benfeitores espirituais, como bem disse o Gustavo, estão conosco. E agora eu acho assim, muito interessante, porque cada lar se tornou realmente aquele foco de luz que irradia para todos os lados, porque os benfeitores acorrem, né? Os seus benfeitores espirituais acorrem aos nossos lares, nos dando toda essa proteção, essa cobertura espiritual, esse amparo mesmo, em todos os instantes. E é isso que nós precisamos desenvolver em nós, no dia a dia, exatamente como disse o Kardec no Livro dos Espíritos, da influência dos benfeitores espirituais ao nosso lado. Serão benfeitores desde que nós estejamos sintonizados com eles. Então, depende de nós em que faixa de vibração nós queremos estar sintonizados. Se nós queremos estar sintonizados numa faixa elevada, é manter o pensamento e o sentimento elevados, né? O que é difícil. Não vou dizer que é fácil você manter um pensamento elevado o dia inteiro. Imagina, tem hora que você baixa a vibração mesmo. Mas aí você precisa ter o quê? Aquele sensorzinho que fala assim, opa, perigo, perigo. Reveja o que você está fazendo. Reveja o que você está pensando. Às vezes você não está nem fazendo, você só está pensando. Então, reveja o que você está pensando. Reformule isso. Coloque em outra forma.
né? E a mesma coisa no nosso dia a dia, quando nós vamos falar com algumas pessoas. Depois que você falou assim, puxa, poderia ter falado de outra forma, mas aí já foi. Mas nada impede que você vá lá e se desculpe com a pessoa. Olha, aquela hora eu estava nervosa, e eu falei dessa forma. Mas o que eu queria mesmo dizer era isso, né? Você me entenda, por favor, e me desculpe. A palavra desculpa não deve ser usada assim como banalidade, futilidade, mas com sinceridade. E aí ela tem um efeito magnífico na vida de todo mundo. Maravilha, só agradecimento e aproveitando essa reflexão final que você nos trouxe, Noeli, né, e esse clima fraternal também. Quero agradecer o Dalmiro, o Luciano, que no início da noite de hoje aqui colocaram uma música, né, criaram um ambiente aqui muito gostoso, né, foi bem acolhedor também começar o evento de hoje, aqui a palestra, com essa música harmonizando todo esse ambiente virtual, né, que na verdade alcança cada lar aí dos 18 presentes aqui nessa sala virtual, né? Então, quero agradecer e convidá-los a fazer as nossas vibrações. Então, aproveitando toda essa energia boa, né? Toda essa sintonia de amor, né? De pensamentos elevados que a gente agora se encontra. Vou convidar para a gente fazer uma respiração profunda, sentindo esse ar dentro do nosso organismo, e aos poucos vamos elevando nossas vibrações, nossos pensamentos para o nosso planeta Terra. Vamos vibrar por esse planeta com muito amor, com muita caridade, né, com todas essas características que a Noeli trouxe de paciência, afabilidade, benevolência. Vibremos. Vibremos também pelas pessoas que tomam grandes decisões aqui nessa terra, no nosso país, né, nas nossas cidades, dentro de nossas casas, as grandes, médias e pequenas decisões que tomamos nos nossos lares, que possam ser decisões melhores escolhas. Vibremos. Vibremos também pelos irmãos que hoje sofreram com essa tempestade no final da tarde, aqui no Tremembé. Caiu o mundo mesmo, acabou a luz, voltou quase 7 horas da noite. Então nem sei como está a situação lá fora, mas eu sei que existem irmãos que devem estar sofrendo, que ainda não chegaram em casa, ou que ainda nem têm casa. Então, para essas pessoas que hoje terão uma noite de desafios, que possam receber um pouco desse nosso calor, dessa nossa vibração de amor, de acolhimento para eles, vibremos por eles, por nossos irmãos. E por fim, vibremos pelas nossas casas, né, os nossos lares, né, se moramos sozinhos, vibremos para que seja uma casa acolhedora para nós, quente, de amor. Se convivemos com outras pessoas, com nossos familiares, amigos, vibremos para que a gente consiga manter uma harmonia, um ambiente fraterno, um ambiente que nos empodere, que traga energia, para que a gente possa lidar com o nosso dia a dia, os desafios do dia a dia da nossa vida. Vibremos. Vamos à nossa oração final, nossa prece, como é importante
não só aqui no final das palestras, mas no dia a dia, que possamos lembrar de fazer as preces naqueles momentos tensos, para que a gente possa ter uma intuição, uma mensagem melhor, que melhore a maneira como a gente reage ou responde a uma situação difícil. Então, que os nossos mentores estejam ali como sempre estiveram, prontos para que a gente possa conectar a eles nesses momentos e agradecê-los de estarem aqui hoje, também nessa palestra, nesse nosso evento, nesse nosso encontro, como eles sempre estiveram, iluminando na noite de hoje, nossa irmã Noeli, nossa palestrante, e cada um que participou, que possa levar consigo algum presente, alguma reflexão para essa semana que se inicia, né? Que Jesus possa derramar suas bênçãos sobre nós, que tenhamos uma semana, como o tema da palestra sugeriu, mansa e pacífica. Que assim seja, graças a Deus, e é isso, gente. Muito obrigado por essa segunda-feira noturna, que maravilhosa.